Eu tentei buscar trazer algumas pessoas que eu acredito que são importantes na história da propaganda e do jornalismo e que vão contribuir com esse painel e vão contar coisas no mínimo interessantes nos últimos 30, 40 anos. Era meio que inovador aqui em Cuiabá, porque não se tinha tanto jingles, né? E nós começamos a fazer varejo com jingles. Então essa foi uma fase da publicidade que eu acho que a nossa agência Ânima acabou contribuindo bastante e dando uma certa mexida com o mercado, né? Porque era um varejo padrão, vamos dizer assim, e nós começamos a fazer um varejo um pouquinho diferente. A facilidade que a tecnologia nos trouxe, né, nos tempos de hoje, é algo assim que a gente conta, as pessoas não acreditam. A dificuldade de se chegar naquela ideia singular, né, de se achar um mote de campanha, de se apresentar algo que realmente é diferente no mercado, que vai chamar atenção e, sobretudo, vai dar resultado para o cliente, isso nunca mudou. Eu percebo que muitos profissionais têm muito talento, né? E esse talento é algo divino. O mercado mudou tecnologicamente, mas a essência da propaganda, a ideia de se fazer propaganda para gerar resultados para os nossos clientes, né? Definitivamente isso não mudou. E naquela época não havia praticamente movimento assim, de agência de propaganda, né? Tudo era feito muito amadoristicamente e ainda se usava muito slide. Quem fazia muito esse tipo de propaganda era o Eugênio de Carvalho, naquilo que a gente chamava depois de tabletop, né? Eram fotografias que eram filmadas. Isso foi em 76, na década de 70. Em 1983, quando Mauro Cid tinha uma agência muito bem estruturada, a MCA-IC. Começaram a surgir outras agências, a Z8 me parece que já estava embrionária, a JPM também já estava começando a se articular. A partir daí, outras agências começaram a se movimentar. Era um tempo ainda muito primitivo, né? Não existiam computadores como tem hoje, então era tudo feito na mão. O departamento de arte era um monte de gente fazendo, colando coisa, aquele cheiro de cola o tempo todo. Era um tempo assim bem artesanal, né? As pessoas improvisavam muito. Da MCA houve assim uma espécie de desmembramento. Saiu muita gente da MCA, o Osmar fundou a Época, a Regina Kaiser fundou a RKF, né? Então foi desmembrando, depois saiu a DMD, que eu fundei. A mudança basicamente, para mim, é tecnológica. Trabalhando, acompanhei essa evolução maravilhosa, essa evolução tecnológica, essa evolução da linguagem, enfim, essa evolução que você vive hoje. No princípio de 90 é que a coisa começou a modificar um pouco. O repórter, o apresentador, ele tinha que ir na origem, na fonte. Hoje nós temos a facilidade da internet. Hoje dificilmente você tem um furo de reportagem. E antigamente o comentarista vibrava quando tinha um furo de reportagem. Hoje todas as notícias elas correm em rede. Fazer jornalismo não era fácil não. Hoje as coisas são bem mais tranquilas, né? A notícia dependia de quem? Diferente de hoje. Dependia das emissoras de TV, né? Das emissoras de rádio e dos jornais impressos. As pessoas hoje, elas querem saber o que é que está por trás da notícia. Mais do que isso, elas querem saber o seguinte: naquela notícia, naquele fato que o cidadão se revolta, se irrita, que ele fica indignado com a postura desse ou daquele político, essa pessoa aí, esse cidadão, quer saber o seguinte: o que é que esse jornalista está pensando? A grande diferença para mim do jornalismo de antes com o jornalismo de hoje é que antes a informação era suficiente. Hoje você tem que trabalhar também a formação por intermédio da opinião. Você tem que dizer aquilo que você pensa.